neste sábado, para podermos juntos darmos início ao nosso culto de oração. E eu queria desde já te convidar para que você pudesse, se você não é inscrito, a estar se inscrevendo no nosso canal, a estar ativando ali os sininhos, as notificações, para que você possa receber mais mensagens como essa no seu celular e que você possa curtir e comentar o nosso vídeo e compartilhar com outras pessoas. Se você se sentir tocado pelo Senhor, compartilhar essa mensagem, outras mensagens com as pessoas, com seus amigos, com seus colegas. E estou muito feliz, querido, de poder nesta noite estarmos juntos para que nós possamos orar, amém, ao Senhor, para que nós possamos estar juntos como igreja, como uma verdadeira igreja do Senhor em oração, aleluia. Queria compartilhar com vocês algo que eu estava estudando essa semana lá no livro de Juízes, e eu achei muito interessante porque nós pegamos o livro dos Juízes e a gente vê o panorama do livro de Juízes, que é muito interessante porque a gente vê que Moisés ele morre e ali Josué ele tem a difícil missão, a tarefa de conduzir o povo escolhido de Deus à terra prometida. E Josué ele consegue, com a ajuda do Senhor, Josué ele lidera o seu povo extraordinariamente a entrar na terra prometida. E depois que Josué ele morre, queridos, ali o povo já estabelecido ali na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que o povo, uma nova geração que surgiu após a morte de Josué, o povo eles se esquecem do Senhor, eles se esquecem dos feitos do Senhor. O povo de Israel eles caem em profunda apostasia. E a gente vê um panorama que acontece o tempo todo no livro de Juízes, que é o povo provocando a ira do Senhor, adorando outros deuses, e ali o Senhor permitindo que os opressores oprimam o povo de Israel. E depois que o povo eles caíam em profunda opressão, onde eles se viam acuados, onde eles não encontravam saídas, eles clamavam ao Senhor, eles se arrependiam, eles buscavam o Senhor. E Deus ele levantava ali homens, mulheres que foram denominados como juízes, que eram povos que executavam os juízos de Deus, ou seja, esse juízo através da destruição de outros povos inimigos que oprimiam Israel, ou julgando ali as causas ali entre o próprio povo de Israel. E ali esses juízes eles livravam, sobre a mão poderosa de Deus, eles livravam o povo de Israel daquele período, mas a gente vê que quando um juiz ele morria, surgia uma nova apostasia entre o povo. O povo novamente caía em decadência e o povo eles pecavam contra o Senhor, adorando outros deuses. E ali novamente os deuses, quando eles clamavam ao Senhor, Deus levantava novamente um juiz para que pudesse libertar o seu povo. Eu estava meditando no capítulo 10 do livro de Juízes. E é interessante que a gente percebe que o capítulo 10 ele traz uma introdução a um juiz considerado talvez um dos menores juízes de Israel, que é Jefté, muito famoso. A gente conhece a história do voto de Jefté, o voto tolo que ele faz, que se ele vencesse a guerra contra os midianitas, ele sacrificaria, ele ofereceria em holocausto o primeiro que saísse para saudá-lo na porta da sua casa. E ali a gente sabe que a filha dele sai, e essa terrível e trágica história desse voto impensado de Jefté, que ele cometeu esse ato impensado que ele cometeu. Mas o capítulo 10 ele traz uma introdução à história desse juiz em Israel. Por quê? Porque o capítulo 10 vai falar que o povo eles estavam pecando, eles começaram a adorar a Baal, a Astarote, a deuses de vários povos, chegando a 7 povos diferentes, a Deus de 7 povos diferentes, amados irmãos. E a Bíblia vai dizer que por causa disso, a ira do Senhor se acende contra o povo de Israel. Se acende contra eles a ponto de Deus não enviar somente um opressor,
mas Deus envia dois opressores para que eles oprimam Israel, que foram os filisteus e os amonitas. E a Bíblia vai dizer que por 18 anos, o povo de Israel foi oprimido pelos midianitas, pelos amonitas. Aleluias, queridos. E ali, quando o povo eles se encontram mais uma vez em um momento onde eles não vinham saído, onde eles estavam acuados, onde eles estavam sofrendo ali um castigo, eles estavam sofrendo o juízo de Deus, o povo começa a clamar ao Senhor. Eles começam novamente a clamar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. Eles reconhecem os seus pecados, eles confessam que eles pecaram, que eles cometeram um pecado de terem abandonado o Senhor, o único Deus verdadeiro, e terem adorado outros deuses. Mas eu estava meditando nesse texto e é interessante que aqui Deus ele vai virar para os israelitas e vai dizer algo interessante. Quando os egípcios, no versículo de número 11, Juízes 10, 11, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas os oprimiram, vocês clamaram a mim e eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, no versículo 15, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Amém, amados. É interessante que Deus ele vai trazer também 7 povos diferentes, que eram ali talvez uma alusão a 7 deuses que eles estavam adorando e tirando o Senhor de fora daquela adoração. Deus vai falar com os egípcios, os filisteus, os amonitas, quando os amorreus, quando esse povo inimigo eles oprimiram vocês das outras vezes, vocês clamaram a mim e eu os livrei, eu os libertei. Mas eu não vou fazer mais isso. Que vocês possam clamar aos seus deuses, a quem vocês recorreram, em outras palavras, a quem vocês recorreram na hora que estavam tudo bem. Agora vocês querem clamar a mim? E ali naquele momento a Bíblia vai dizer que o povo eles clamam ao Senhor, eles rogam para que Deus ele possa ajudá-los. E ali, queridos, a Bíblia vai dizer que eles abandonam os seus deuses, eles começam a servir ao Deus de Israel. Mas o que eu estava lendo, o que eu achei muito interessante, é que no versículo de número 16, vai dizer que eles se desfizeram dos seus deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E o Senhor ele vai dizer, e aqui a Bíblia vai dizer que e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Amém, meus amados irmãos. Queridos, que eu queria trazer para nós darmos início no nosso culto nessa noite é que às vezes nós não somos tão diferentes do povo de Israel na época dos juízes. Por quê? Às vezes é muito fácil eu e você clamar a Deus, buscar a Deus na hora do aperto, na hora da aflição. Mas às vezes é muito fácil nós nos acomodarmos com isso. Nós estamos passando por situações difíceis e nós clamamos a Ele para Ele nos dar livramento. Mas nós não deveríamos ser assim. Porque é tempo de nós buscarmos a Deus a todo momento, querido. Deus ele quer um relacionamento comigo e com você, queridos. Um relacionamento que seja verdadeiro, que seja sincero. Deus ele não quer que você clame a Ele somente na hora que você está em situação difícil, na hora que você está num momento de dificuldade. Deus ele quer que você busque a Ele a todo tempo, queridos. Porque nós precisamos de Deus em todos os momentos. Não há outro Deus que possa cuidar de você, não existe outro Deus. Existe somente um Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meus amados irmãos.
Mas é interessante que a gente percebe que mesmo nós não merecemos, assim como o povo de Israel também não merecia. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele não conseguiu suportar o sofrimento do povo de Israel. Não foi porque eles se arrependeram, não foi porque eles abandonaram seus deuses estranhos, não foi porque eles clamaram a Deus, foi porque Deus ele é misericordioso, queridos. Por isso Deus ele interviu ali sobre a situação que eles estavam passando, e como eu disse, ele vai levantar ali Jefté e ele vai livrar o povo da opressão dos midianitas. Mas nós temos que entender que a graça de Deus, eu e você não merecemos, nós não merecemos ter as oportunidades que nós temos, nós não merecemos ter essa graça maravilhosa, mas mesmo assim Deus ele ama a mim, ele ama a você. Deus mesmo assim com os nossos defeitos, nossos pecados, nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas de buscar a Ele somente no momento da dor, da aflição, de clamarmos a Ele quando as coisas não estão tão bem nas nossas vidas, de lembrarmos dEle somente quando as coisas não estão bem, mesmo assim Deus ele está nos livrando, querido, nos dando livramento. Isso não é porque eu e você merecemos, não é porque eu e você simplesmente abandonamos certas coisas e clamamos a Ele, não, é porque Deus ele é bom, porque Ele te ama, porque Ele não suporta ver muitas das vezes o seu sofrimento, mas que nós possamos nos lembrar de que esse amor ele precisa ser retribuído através da nossa obediência, meus amados irmãos. Então que vocês possam nesta noite, nessa pequena reflexão, entender que nós precisamos buscar a Deus, não somente nos momentos da aflição, que nós devemos clamar a Deus não somente nos momentos em que nós estamos passando por situações difíceis, mas clamar a Deus a todo tempo, porque Deus ele tem cuidado de nós, queridos. É no momento da alegria, no momento da abundância, no momento que você pode oferecer o seu melhor para Deus, que você ofereça. Amém, queridos? Porque Deus ele te ama. E mesmo você sendo um falho, um pecador, alguém que não merece, alguém miserável, Deus ele te ama. Ele quer, queridos, cuidar de você. Aleluias. Queria te convidar neste momento que você pudesse fechar os seus olhos e eu te convido a fazer uma reflexão, queridos. Que você possa, neste momento de oração, neste momento onde você está aí no seu lar, assistindo essa mensagem, que você possa confessar os seus pecados ao Senhor, mas não somente confessar, deixá-los. Amém? Porque como a palavra de Deus diz que aquele que encobre os seus pecados, esse não prosperará, mas aquele que os confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Amém? O povo de Israel, eles se arrependeram, eles confessaram os seus pecados e clamaram ao Senhor. Naquele momento, Deus ele rejeitou ali ajudar o seu povo. Mas o nosso Deus ele é misericordioso e Deus ele não suportou ver o sofrimento do seu povo. E assim ele não, eu creio que nos dias de hoje ele não suporta ver a aflição daqueles que têm clamado a Ele, queridos. Daqueles que mesmo sendo falhos, pecadores, têm clamado ao Senhor. Amém? Que nós venhamos clamar, que nós venhamos nos confessar diante do Senhor, venhamos consertar aquilo que está errado, para que nós possamos alcançar misericórdia, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, querido Deus, eterno Senhor, eis aqui, Pai, cada um de nós, teus filhos, neste momento, entregamos diante do Senhor, Pai, este culto de oração, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está assistindo neste momento, ó Pai, e que a graça do Senhor seja com eles, Pai. Peço, Pai, que esse início de oração aqui, Pai, que se inicia com esse vídeo, possa ser, Pai, um momento, ó Deus, de reflexão, em que nós possamos, ó Deus, nesta noite tirar um tempo, Pai, para estarmos juntos orando, para estarmos clamando, para estarmos confessando nossos pecados e, acima de tudo, Pai, deixando
e consertando, Senhor, aquilo que está errado, Pai. Deus, entrega em Tuas mãos a vida de cada um, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo espalhados, Senhor, por toda esta nação, por todo esse planeta, Pai. E que o Senhor possa, ó Deus, estar repreendendo todo espírito de enfermidade, Pai, todo mal, Senhor, para que os Teus filhos eles possam ver, Pai, o poder do Senhor, Pai. Sabemos, ó Deus, que nós não merecemos tamanha graça e tamanho amor, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor, Pai, que o Deus que tem se renovado a cada dia as suas misericórdias sobre nossas vidas, esse Deus, Ele está tendo compaixão desta nação, e eu creio, ó Pai, que o Senhor, Pai, restaurará, que o Senhor, Pai, cuidará, que o Senhor poderá, que o Senhor livrará, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cada um dos Teus filhos, Pai, desta aflição. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus e que você possa a cada dia estar buscando, ter momento de intimidade. Aproveite esse tempo para que você possa refletir e que você possa estar buscando mais intimidade, comunhão com o Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Protege-o com o teu manto de